faithful to Abraham. You were faithful to Moses. You were faithful to David, and you're faithful to us today. You've shown your faithfulness through all generations. Queridos, graça e paz a vocês. Amém? Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Para quem de repente está chegando e se deparou com o nosso culto online, né? Nós somos uma plantação de igreja. Nós estamos plantando uma igreja em Jardim da Penha. E a intenção do nosso coração é plantarmos uma igreja que seja uma igreja para a glória do nome do Senhor Jesus, e que discipule pessoas, uma igreja de discípulos de Jesus. E por conta disso, nós estamos reunidos todos os domingos, e a nossa intenção é adorarmos ao nosso Pai, o nosso Deus, com tudo que temos, com tudo que somos. Então você é sempre muito bem-vindo, quem está na internet, acompanhando o nosso culto. Nós vamos ler Neemias capítulo 8. Do versículo 2. Neemias capítulo 8, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. De frente para a praça, em frente das portas ou da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maassés. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Só até aí. Nós estamos aqui nessa noite, e um dos nossos maiores desafios é louvarmos o Senhor que a Bíblia diz que Ele é. É louvarmos o Senhor que a Bíblia diz quem Ele é. E quem o nosso Deus é, não muda de acordo com as circunstâncias. O nosso Deus, Ele não vai mudar porque nós estamos aqui no domingo e não na segunda. Ele continua sendo o Deus que a Bíblia diz que Ele é. O nosso Deus não vai mudar porque nós estamos
celebrando a ceia hoje ou amanhã, Ele continua sendo o mesmo Deus que a Bíblia diz que Ele é. O nosso Deus não vai mudar se a gente tem uma estrutura ou se nós estamos dentro do nosso quarto, porque Ele continua sendo o mesmo Deus que a Bíblia diz que Ele é. Sabe qual é o nosso desafio, irmãos? Adorar a esse Deus que a Bíblia diz que é, independente daquilo que os nossos olhos veem, independente daquilo que o nosso coração sente, independente daquilo que você está vivendo hoje, amanhã, depois da manhã, porque o nosso Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo Deus que a Bíblia diz que Ele é. Naquele dia, Esdras leu o livro da lei. Se você continuar lendo, você vai ver que o povo começou a chorar depois disso, quando eles descobriram quem Deus era, e quando eles descobriram quem eles eram, ou o que eles estavam fazendo a respeito daquele Deus. E hoje, nessa noite, eu quero te fazer um convite. Antes de termos canções, antes de termos música, eu quero te fazer um convite a adorar o Deus que a Bíblia diz que é. Eu não sei se você vai querer ficar de pé, dobrar os seus joelhos. Eu não sei se você vai querer continuar sentado, não importa. Porque também a mesma forma com que você está, ou da forma com que você está agora, não muda quem Deus é, porque Ele continua sendo o mesmo Deus que a Bíblia diz que Ele é. Então eu quero te convidar agora, que nós vamos fazer essa oração inicial, que você voltasse não só os seus olhos agora, mas voltasse o seu coração para Deus. Que Deus? O Deus que a Bíblia diz que Ele é. O grande Senhor, o misericordioso, o bondoso, o gracioso, o digno de honra, o digno de glória. Sabe, o Deus que você conheceu, o Deus bondoso, o Deus que tem cuidado de você. Enfim, volte os seus olhos para Deus agora. E se você tiver palavras de louvor, comece a louvá-lo antes das canções. Comece a adorá-lo antes das canções. Comece a ministrar o coração dele antes que qualquer letra, nota seja tocada. Nós estamos aqui por causa dele, e às vezes quem me conhece sabe como eu posso ficar agitado às vezes por conta de inúmeras coisas, mas hoje eu quero, junto com vocês, e voltar os meus olhos, o meu coração para Deus, e todos nós possamos nessa noite render louvor a Ele, antes que qualquer canção seja cantada, antes que qualquer canção seja ministrada ao Senhor. Eu queria que você o adorasse agora. E pode ser que você tenha uma oração de louvor agora, uma oração de gratidão agora. Faça isso. Faça isso, dê isso a Ele. Dê isso a Ele agora. Sim, Senhor. Sim, meu Senhor, sim, meu Senhor. Sim, meu Senhor, nós estamos por Tua causa. Sim, meu Senhor. Sim, é por Tua causa, Senhor, que nós estamos aqui. Tu és o grande Rei, o grande Senhor. Tu és maravilhoso, digno de glória, digno de honra. Tu és o Senhor, Pai. Senhor, nós rendemos a Ti louvor, rendemos a Ti glória. Bendizemos o Teu nome, Te exaltamos, porque não há outro Deus como o Senhor. Tu és Deus Elohim, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Jeová, aquele que nos provê todas as coisas. Tu és Deus de paz, Tu és Deus de misericórdia, Tu és Deus de graça, Tu és Deus poderoso, Senhor dos exércitos, Tu és poderoso da batalha, Tu és aquele que sustenta todas as coisas com a força do Teu poder, com a força da Tua palavra. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és exaltado nas mais altas alturas, Tu és o desejado das nações, Tu és aquele a quem a nossa alma almeja, anseia, Tu és o desejado do nosso coração, Tu és o Santo de Israel, Tu és o Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso.
Pai, nós nos voltamos como igreja para a Tua presença, nos voltamos como igreja à Tua direção, não porque nós temos recebido coisas, também por isso, porque o Senhor é bom, tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, mas nós nos voltamos para Ti porque Tu és digno, porque não há outro Deus digno, não há outro digno de receber adoração, louvor, honra, glória. Tu és o único digno, Senhor. Em nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor fale conosco. E não somente fale conosco, mas que também seja agradável ao Senhor o nosso culto. Seja agradável ao Senhor a nossa adoração, a nossa música. Seja agradável ao Senhor, Pai. Seja agradável a Ti. Seja agradável, Pai, o erguer das nossas mãos, o dobrar dos nossos joelhos. Seja agradável a Ti, Pai, as expressões do nosso coração nessa noite. Que a Tua bênção recaia, Pai, sobre cada um de nós. Que a Tua presença venha sobre cada um de nós. Que a Tua boa mão seja ministrada sobre cada um de nós, Senhor. Abençoa também cada pessoa que está em casa, que está acompanhando, cada família, enfim, Pai, que estará de alguma forma conosco, mesmo que num outro tempo, num outro dia. Que a Tua bênção o alcance, em nome de Jesus. Amém e amém. Aproveita que a gente está hoje num grupo menor, e se você puder, abençoe teu irmão, tua irmã, antes da gente começar esse tempo de culto. Sabe, dê um abraço nele, dê um abraço nela. Diga, olha, que bom que você está aqui. Que bom que a gente está aqui junto. Sabe, que bom que a gente está aqui como igreja. Que bom que o Senhor trouxe você aqui nessa noite.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glorificando o seu nome, Senhor. Santo é o Senhor, ó Deus. Santo é o Senhor. Nome lindo, nome acima de todo nome. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Amor maravilhoso. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te pelo cuidado por tua obra em nossas vidas. O Senhor nos mantém. Confiamos em teu infinito. Que o Senhor é bom em todo tempo. Sua bondade e misericórdia nos cercam. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. Ele é o Deus eterno. Ele tem cuidado de nós. Ele tem suprido a nossa vida de tantas formas. A nós só nos resta agradecer, louvar e bendizer a esse Deus. Amém? Nós estamos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos
Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Jesus, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Sou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és.
Senhor não precisa de canções. Aleluia, Jesus. O Senhor precisa de corações. Sim, Senhor. Corações que reconhecem que não podem nada sem o Senhor. Corações que reconhecem que o Senhor é bom. Corações que reconhecem tantos livramentos que o Senhor nos dá. Corações que reconhecem tantas dádivas boas que o Senhor nos dá. Corações que reconhecem que dependem de Ti. Aquece o nosso coração. Aquece o nosso coração, Senhor. O universo está aos teus pés, dando sempre louvor.
Eu te exalto.
Pode se sentar. Hoje mais cedo, eu me lembrei de uma canção. E antes de eu trazer a meditação de hoje, queria que nós cantássemos. Tem a ver com que Deus trouxe ao meu coração para ser ministrado hoje. Eu quero que você se lembre do que essa letra diz. Você projeta aí, Vivi, por favor. Me ajuda a cantar. Na oração
Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Que privilégio poder falar com o nosso Senhor, né, meus irmãos? Hoje à tarde eu me lembrei dessa canção, coloquei ali para ouvir e foi impossível não me derramar em lágrimas na presença dele. Que privilégio para nós podermos invocar o seu nome, não é verdade? Que privilégio. Ai, que coisa boa é a gente estar na presença do nosso Deus, não é verdade? Eu quero trazer primeiro o sermão, compartilhar a primeira palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Depois nós vamos conversar sobre as nossas agendas, sobre algumas coisas que são importantes para que a gente saiba e também para que a gente se comprometa. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja em Éfeso. Isso é Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Carta à igreja em Éfeso, capítulo 3. Do versículo 14 até o versículo 21. Diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua bondade e pelo teu amor. Muito obrigado por nos dar o privilégio de estarmos aqui mais uma vez essa noite, por poder voltar os nossos olhos, o nosso coração, poder louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito,
Pai, mas agora nesse momento, a minha oração é que o Senhor bondosamente possa ministrar ao nosso coração aqui, revelando-nos a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa, por graça, me usar nessa noite, falar através da minha boca, e que somente a Tua voz seja ouvida. Em nome do Senhor Jesus, a Ti seja a glória para sempre. Amém e amém. Bom, semana passada nós tivemos um tempo muito especial aqui, quando o Adriano compartilhou conosco a respeito de oração. Nós tivemos um tempo precioso em que pudemos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, e falar com Ele em oração, e meditarmos um pouco também sobre oração. Eu não quero fugir do tema nessa noite. Eu quero continuar falando sobre oração. Bom, o texto que nós lemos é uma oração, né? O apóstolo Paulo, falando à igreja em Éfeso, ele disse que que orava para que aquela igreja pudesse compreender algumas coisas. Ele orava para que aquela igreja pudesse entender algumas coisas, para que lhes fosse revelado algumas importantes informações a respeito do nosso Deus. Sabe, e aquela oração me fez meditar sobre oração. E como é importante para que aquela oração do apóstolo Paulo para aquela igreja pudesse ou possa ser verdade também para nós. E o como nós devemos agir a respeito daquilo que ele orou. E como é importante para nós, e nós que estamos no movimento de oração, né? Se, Adriano, eu ia até te pedir, se você puder, você pode só congelar um pouco mais aqui na frente, pelo menos para mim? Que aí já ficou um pouco quente demais para mim aqui. Nós estamos num movimento de oração, né? E Deus, por graça, tem usado a Lua para encabeçar esse ministério, juntamente com a Patrícia e com outras irmãs que têm tomado a frente nesse momento em que a gente está se juntando, né, Cris, para buscarmos a Deus e orarmos a Ele, né? E tem sido um tempo, de fato, muito precioso. Confesso que tem sido uma redescoberta se reunir com a igreja para orar depois de quase 2 anos em que a gente quase não podia se juntar para nada. Mesmo online, se juntar para compartilhar nosso coração. E tem sido precioso. Bom, o apóstolo Paulo traz 3 petições a Deus em sua oração. E eu quero falar dessas 3 que eu consegui entender no texto. A primeira delas está no versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, para que Cristo possa habitar em vossos corações pela fé. É um pouco estranho o apóstolo Paulo orar para que Cristo habite no coração de crentes. Vocês não acham? O apóstolo Paulo estava dizendo àquela igreja em Éfeso, aqueles cristãos, homens convertidos. E a oração do apóstolo Paulo para aquela igreja era que Cristo habitasse no coração daqueles irmãos. Quando eu me deparei com essa oração, eu fiz algumas perguntas também. Mas espera aí, Cristo já não vive em cristãos?
Eles já não conhecem seu grande amor sacrificial? Como pode alguém ser cristão de outra forma, sem que Cristo habite em seus corações? Por que Paulo está pedindo a Deus para dar aos cristãos o que eles com certeza já devem ter? Faz sentido para nós Paulo orar para que cristãos, ou para que Cristo habite em cristãos? A verdade, meus irmãos, é que eu entendo, e a palavra de Deus nos revela, que há uma diferença em você ter o conhecimento de Cristo, e obviamente Ele por fé habitar em você, do que você ser cheio da presença dEle. Ser transbordante da presença dEle. Ou aqueles irmãos lá em Atos capítulo 2, naquele cenáculo, não eram cristãos. Ou aqueles irmãos que estavam naquele segundo andar daquela casa orando, já não eram cristãos. Pascal, filósofo, matemático, uma das grandes mentes da história, cristão. Quando Pascal morreu, acharam costurado dentro do seu paletó algo muito interessante. E tinha um papel escrito o seguinte: no ano de 1654, segunda-feira, 23 de novembro, de mais ou menos 10:30 da noite até meia-noite e meia, fogo. Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, e não dos filósofos e dos eruditos. Certeza, certeza, emoção, alegria, paz. Por que Pascal gostaria de se lembrar a ponto de escrever no seu paletó um bilhete dizendo que em 1654, segunda-feira, 23 de novembro, de mais ou menos 10:30 até meia-noite e meia, fogo. Por que Pascal, filósofo, um homem que marcou a sua história pela sua inteligência, fez questão de não se esquecer de uma data e de uma experiência? Pascal já conhecia Deus, meus irmãos. Pascal já conhecia a sua bondade, a sua graça. Mas ao afirmar que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e não o Deus dos filósofos, ele quis dizer que se tratava de uma experiência real e não filosófica. Uma experiência real e não apenas de conhecimento. Real, verdadeira, pessoal. E não apenas de algo que ele leu num livro. Pascal, provavelmente naquela noite, experimentou um pouco daquilo que Paulo orava para com os Efésios. Habitou nele, naquele dia, de forma plena, a presença de Jesus através do Espírito Santo. Para não ficar só em Pascal, tem um evangelista chamado Moody, um renomado evangelista americano, lá de Chicago.
e ele viveu aí no final do século XIX, ele escreveu o seguinte: um dia na cidade de Nova York, oh, que dia! Sou incapaz de descrevê-lo. Raras vezes me refiro ao ocorrido. Uma experiência quase sagrada. Demais para eu dar nome para ela. Só posso dizer que Deus se revelou a mim e vivi tamanha experiência do seu amor que precisei lhe pedir para deter a sua mão. Não que Moody não fosse cristão, meus irmãos, ou que ainda não conhecesse o amor e a presença de Cristo, mas pelo seu relato, as marcas do encontro daquela noite foram tremendas. No capítulo 3 dessa carta escrita aos Efésios, Paulo ora para que o poder do Espírito, ou para que no poder do Espírito, possamos ter em nossos corações e nossos afetos envolvidos e moldados pelas verdades da fé que nós abraçamos na mente. Deixa eu citar uma última pessoa. Jonathan Edwards. Talvez o maior ou mais destacado teólogo do século XVIII. Ele acreditava que um cristão deveria ser alguém que não ultrapassasse dois extremos: poder espiritual e capacidade de raciocinar, de conhecer a teologia. Assim ele afirmou o seguinte, que nós como cristãos, ou todo cristão, deveria ter luz na mente e fogo no coração. A verdade é que todos nós, jovens, adultos, crianças, que um dia nos foi revelado o Evangelho, nós temos um desafio, um chamamento. Deixa eu ilustrar o que eu quero dizer. Imagine que alguém manda para você uma carta. E você recebe uma carta, João, dizendo que você recebeu uma herança, um dinheiro. E quando você pega a carta, você diz assim, deve ser pouca coisa. E você fica muito ocupado, ocupada, correndo atrás da vida, com seus afazeres, com suas agendas, com seu trabalho, com sua escola, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Você fica muito ocupado, a sua vida não tem tempo para que você possa verificar se o dinheiro que você recebeu era muito, era pouco. Mas você parte do princípio que não devia ser algo tão importante. Mas um dia você não tem nada para fazer, você resolve ir ao banco. E quando você chega ao banco, você descobre que o que você recebeu era uma fortuna. Você estava milionário, milionária. E aí você olha para a sua vida e percebe os anos que você viveu tendo o conhecimento de que havia dinheiro ou havia algo para receber. Do tempo em que você passou sem se interessar em ir buscar. E aí você descobre que você viveu como um pobre, como um miserável, quando você poderia viver como um milionário, como um rico. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que quando nós descobrimos o Evangelho, quando o Evangelho nos é revelado, nós recebemos uma carta que informa a nossa mente e ao nosso coração que nós podemos ir a lugares onde há tesouros incontáveis. Que nós podemos ir a um lugar onde esse tesouro, que é o próprio Cristo, pode se revelar a nós de forma inimaginável.
que nós podemos ir no lugar onde esse tesouro que nos foi revelado a partir do Evangelho, e lá descobrir que nós temos riquezas infinitas na presença dEle. Mas nós, por vezes, não nos envolvemos em buscar isso. E você sabe como é que a gente descobre essas coisas? Orando. Não basta você ter conhecimento. Não basta você saber que Cristo te ama. Não basta você saber que o Evangelho é verdade. Não basta você saber apenas aquilo que foi escrito e falar, ok, eu entendi. Isso está claro para mim. Não basta. Não basta caminhar sabendo que Cristo existe. Nós fomos chamados para sermos cheios dEle. E para sermos cheios dEle, como filhos ricos da sua presença, o lugar onde nós vamos buscar isso é na oração. Resumindo, meus irmãos, se nós não temos uma vida de oração, Cristo não habita ricamente em nós. Sendo assim, o nosso cristianismo é pobre. A nossa fé é limitada. As nossas experiências com as riquezas espirituais contidas nele são limitadas. Você se lembra de um dia, de uma data, em que você poderia escrever como Moody, como Pascal? Você se lembra de uma data em que você resolveu de fato procurar essa riqueza? E que você foi marcada por isso? Se você não se lembra, se essa data não está aí, viva no teu coração, eu quero te dizer algo. Isso pode começar hoje. A data pode ser hoje. Porque a palavra de Deus nos diz que se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Nós fomos chamados para caminharmos em oração, meus irmãos. Sabe por quê? Porque é num ambiente de oração em que nós somos cheios de Jesus, cheios da plenitude dele mesmo. Por que viveríamos como mendigos se nós podemos viver como ricos, como milionários, não de dinheiro dessa terra, mas da presença do nosso amado Jesus? Volte-se à oração. É lá que você será cheio de Jesus. É lá. É lá que você fará uma troca, cheio de você para cheio de Jesus. Cheio das suas vontades para cheio de Jesus. É lá. É lá que os seus predicativos não servem de nada. É lá que o seu linguajar rebuscado não serve de nada. É lá que os seus diplomas não servem de nada. É lá que nada em você mesmo serve, a não ser um coração desejoso, ardentemente desejoso por Ele. É lá onde as palavras não saem. É lá onde as canções não são cantadas. É lá onde há apenas gemidos de almas secas, desesperadas por Ele. E é lá que Ele nos ouve. É lá. É lá na oração. E não foi só por isso que Paulo orou. No versículo 18 e 19, Paulo diz assim: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento e a altura do amor
ou da plenitude, ou de toda a plenitude de Deus, ou conhecer o amor de Cristo. Ele fala assim: olha, eu oro para que vocês conheçam esse amor de Cristo. Se eu pedir para você falar sobre o amor de Jesus, provavelmente você vai me dizer alguma coisa. Você vai me dizer: ah, Jesus me amou porque morreu no meu lugar. Você vai dizer: Jesus me amou porque se entregou por mim. Todos nós podemos falar sobre o amor de Jesus e até podemos raciocinar de forma até lógica com essa ideia sobre o amor de Jesus por nós. Mas o nosso coração pode estar comprometido em encontrar amor, apesar de saber do amor dele, em outros lugares, senão nele. A gente estava no discipulado ontem, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente estava compartilhando um pouco como o nosso coração fica tateando locais, lugares, pessoas, falas, para tentar encontrar um pouco de amor ou de aceitação, né? Como é que a gente fica um pouco desesperado para receber amor em outros locais? Nesse caso, o nosso coração não foi influenciado por aquilo que a gente diz crer ou que a gente acredita na mente. Esse amor ficou só aqui. O conhecimento desse amor. E aí Paulo diz que isso deve acontecer pela unção e pela manifestação do poder do Espírito Santo. O Espírito deve preparar-nos para remodelar-nos no formato dessa verdade que nós cremos. E como é que o Espírito faz isso? O Espírito cria uma sensibilidade interior no nosso coração à verdade do Evangelho, que Paulo está chamando de poder através do Espírito em vosso interior, de modo que possais compreender. Deixa eu ilustrar também. O Adriano deve gostar muito dessa ilustração que eu vou usar agora. Quem gosta de café aqui? Aí, ó. Aí. Fala um amém aí, Adriano. Como é que se faz café? Quem sabe? Como é que faz café? Água e pó de café, certo? Hã? Tem que ter um coadorzinho, né? Tudo certo, um grão bom. Água, grão de café, água e pó. Água e pó. Que açúcar, rapaz. Água e pó, certo? Teoricamente, se você colocar um coador, jogar o pó ali, ainda que seja o melhor, pensa num grão top, João. Vai lá na sua geladeira, pega aquela água e entorna ali. Como é que vai ficar o café? Muito bom, certo? Por que vai ficar horrível? Porque vai estar gelado. Vai estar estranho, né? Mas não é água e não é grão? Não deveria sair café? Não é só isso? Vocês concordaram que era só isso. O que faltou? Preparar a água. Só que quando você esquenta a água não deixa de ser água, certo? Continua sendo água. Ela só foi preparada para que aqueles elementos que nós temos o conhecimento do café normal pudesse trazer o líquido tão gostoso para nós. Sabe, porque o calor na água, ele faz com que
a água absorva todos aqueles sabores da fruta, porque o café é uma fruta, né? Todos aqueles sabores, aqueles aromas, aquelas notas. Né? Quando você toma um café assim, muito bom, eu já tive a oportunidade de tomar café especial, muito bom, de você colocar na boca e sentir assim, rapaz, eu estou mordendo uma bala de coco. Sabe, você tomar um café tão especial, tão saboroso, tão maravilhoso, de tomar outros grãos que parecia doce de leite, mas é água, e é pó, e é grão. A diferença foi o calor que fez com que aquela água tivesse preparada para absorver tudo que aquele grão podia dar para ela. O que isso tem a ver com conhecer o Evangelho ou conhecer o amor de Jesus e esse amor de fato fazer sentido para nós? A palavra compreender que Paulo usa aí é catalambano, que tem um derivado que diz o seguinte, que é dominar ao ponto de incorporar como seu, obter, alcançar, tornar próprio, tomar para si mesmo, apropriar-se, apoderar-se de, tomar posse, trazer para si aquilo que você pode tocar e tomar posse como se fosse seu, e ao mesmo tempo, quando você traz para você, já não diferencia quem é você e o que é aquilo que você trouxe. Passa a ser uma coisa só. Paulo está sugerindo que os cristãos fiquem juntos de Jesus até que a ficha caia. Linguagem mais do que atualizada. Andar com Jesus, 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 até que você comece a ferver. Até que você esteja quente, preparado pelo fogo do Espírito, a absorver aquele amor que está na mente, para que ele desça para o seu coração, e você entenda o quanto você é amado. Para que você, como a água na fervura, jogada num grão especial, possa fazer com que aquele sabor, aquele cheiro, aquele aroma não seja mais do grão, mas sim seu. Porque nós não bebemos grão, nós bebemos água. E a água só trouxe para si, porque ela estava em ponto de fervura, ela estava quente o suficiente para ir buscar no grão todos os aromas, todos os sabores e tomar para si. No lugar de oração, meus irmãos, é o lugar onde o Espírito nos aquece. O lugar de oração é o lugar onde você vai buscar naquilo que você já conhece, naquilo que você já leu, naquilo que já pregaram para você, naquilo que você sabe até citar os versículos. Você está tão quente o suficiente para que essa luz que está na mente desça para o seu coração e te incendeie. É na oração que isso acontece. É no lugar de oração. É lugar de oração, passando tempo com Jesus. Para nós que temos ouvido, e eu tenho falado constantemente aos irmãos sobre isso, nós temos aprendido nos nossos encontros de discipulado a respeito da meditação nas Escrituras, a respeito de você tirar um tempo, num lugar só, em silêncio, ficar ali na fervura do Espírito,
até que aquela palavra não seja apenas luz, mas seja algo seu, que você possa se apoderar dela. A ponto de entender que não é mais um amor qualquer, que você leu na Bíblia, sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu pastor te falou, não. É algo que, quando alguém chega perto de você, sente o cheiro de Jesus. É algo que, quando alguém chega perto de você, pode saborear o Jesus que está em você. Porque você não apenas tem o conhecimento do seu amor, mas esse amor de fato foi revelado a você, despejado em você. A ponto de você compreender a largura desse amor. Que largura é essa? Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Que largura é essa? É a largura que vai a um homem, porque se você sabe, provavelmente sim, escarlata, a cor é vermelha, ele está querendo dizer o seguinte: ainda que você esteja manchado de sangue, ainda que as suas mãos estejam manchadas de sangue, ainda que você tenha matado alguém, ainda que você esteja condenado por assassinato, as suas mãos, lembra que Deus disse isso a Davi: olha, Davi, você não vai fazer o tempo que você está com as mãos sujas de sangue. Ainda que as suas mãos estejam sujas de sangue, esse amor é tão largo que ele te alcança e te torna branco como a neve. Não há um lugar onde esse amor não possa ir. E sabe quando é que você descobre isso? Quando você está na fervura do Espírito, no lugar de oração. Você se lembra de Isaías capítulo 6? A Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, o profeta diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías não estava lá andando à toa, não. Isaías foi para o templo orar. E naquele templo, Isaías confessa diante do Senhor: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei. Isaías, naquele momento, teve a revelação da largura do amor de um Deus, diante de um homem que confessa o seu pecado e o recebe. Porque a palavra de Deus diz que um anjo pegou a brasa com a tenaz e tocou nos lábios de Isaías, e ele fala que o pecado e a iniquidade dele foi retirada. Largura de um amor que encontra e é revelado a todos aqueles que estão na fervura, no lugar de oração. Mas ele não diz para conhecer apenas a largura, ele diz para conhecer o comprimento. Apocalipse, capítulo 13, no final do versículo 8, nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, desde a criação do mundo. O salmista no Salmo 139 diz que o Senhor nos conheceu, e o salmista dizia: o Senhor me viu quando eu ainda nem existia, eu era um ser informe, no ventre da minha mãe. Que cumprimento é esse? É um cumprimento que se estende até o dia em que você era apenas nada.
e se estenderá até aquele dia em que o Cordeiro tomará o livro nas suas mãos. Que cumprimento é esse? É o cumprimento de uma história que você nem existia. Então você nunca poderá se gabar por algo que você fez, porque até mesmo antes de você existir, o sacrifício já havia sido feito. O Cordeiro já havia sido dedicado antes da fundação de todas as coisas. E se estenderá até a eternidade. Não há um segundo, um milésimo de segundo da sua existência que esse cumprimento não atinja. Não vá, não encontre. Não há um momento da sua existência que esse cumprimento deixou de existir. E quando isso é revelado? No lugar de fervura da oração. Como entender a altura, a profundidade? A Bíblia diz que Jesus foi às partes mais baixas por conta dos nossos pecados. Ninguém foi tão baixo quanto ele. Ninguém foi tão humilhado quanto ele. Ninguém foi tão exposto como ele. Ninguém foi tão maltratado quanto ele. Ninguém pode conhecer um lugar tão baixo quanto Jesus conheceu. Mas ele foi lá por nossa causa. E ninguém nunca conhecerá um lugar tão alto. Ninguém nunca conhecerá um lugar tão alto que agora, nesse momento exato, ele está sentado à destra de Deus. E sabe o que é legal? Ele vai nos levar para lá. E sabe quando isso é revelado a nós? Quando nós estamos com os nossos joelhos dobrados no lugar de fervura do Espírito. Que isso deixa de ser apenas conhecimento para a mente e passa a fazer parte de nós mesmos. É nesse lugar de oração em que esse amor é revelado a nós. Ou você vai me dizer que quando você, talvez em algum momento da sua existência, você se achou tão sujo, e lá naquele lugar de oração, com os joelhos dobrados, você desfrutou de algo especial quanto o amor do nosso amado Jesus. Quem nunca desfrutou disso? Mas esse lugar é um lugar de revelação diária para nós. Um lugar de fervura da oração. E por último, versículo 19 diz que a oração de Paulo é que aqueles cristãos fossem preenchidos com a plenitude de Deus. Um pastor puritano do século 17, chamado Thomas Gooding, escreveu sobre uma ocasião em que viu um pai e um filho caminhando lado a lado. Ele disse o seguinte: um pai estava caminhando com o filho, de mãos dadas, e na caminhada, em algum momento dessa caminhada, o pai tomou o filho pelo colo, colocou nos seus braços e começou a falar para ele como o pai te ama, como você é amado, como eu amo você, meu filho, como você é precioso para mim. E caminhou um certo tempo com o filho no colo, e depois colocou o filho de volta no chão. Aí a pergunta que talvez a gente queira fazer para nós mesmos é: será que o menino era mais filho quando estava nos braços do que quando estava caminhando do lado?
Obviamente que a gente sabe que isso não separa o que é filho do que não é apenas uma posição, vou chamar geográfica. Não havia nenhuma diferença dele estar no chão ou estar no colo para ser filho ou não, certo? Mas de forma subjetiva, a perspectiva do filho, a experiência do filho, passou a ser ou fazer toda a diferença quando ele estava no colo. Quem concorda com isso? No braço do pai, o filho estava experimentando de fato o amor do pai, ou a experiência de ser filho. Paulo orienta os cristãos e ele ora para que esses cristãos fossem cheios do Espírito de Deus. Também chamado pelo apóstolo em Romanos, capítulo 8, de espírito da adoção. Cheios de alegria, da certeza que filiação que temos em Deus através de Jesus Cristo. E é engraçado, porque lá no Efésios capítulo 5, versículo 18, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Para quem já esteve embriagado de vinho, vai perceber que é uma alegria meio inconsciente, inconsequente. É uma alegria onde a sua moral fica adormecida. É uma alegria onde você perde um pouco a noção do que é certo e errado. É uma alegria onde você se desconecta da realidade dos fatos, certo? Mas quando Paulo diz para a gente ser cheio do Espírito de Deus, Paulo não está falando que nessa experiência de ser cheio nós teríamos menos alegria. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que quando fomos cheios do Espírito Santo, a nossa alegria é extremamente consciente de quem nós somos. Ser cheio do Espírito Santo traz convicções àqueles que são cheios. E essas convicções nos enchem de alegria. Quando Paulo ora para que a igreja em Éfeso fosse cheia da plenitude de Deus, Paulo está dizendo que aquela igreja precisava ser cheia da convicção da paternidade do Deus a quem eles serviam. Como eu disse do exemplo, você pode ser um cristão convicto de que você é filho de Deus e continuar caminhando no calçadão, do lado apenas de Deus. Você pode estar convicto de que você ama Deus e que Deus te ama. Ok, isso está aqui, está na sua mente. Alguém te disse que você era filho de Deus. Ok, você concordou com isso. A pergunta que eu quero te fazer é muito simples nessa noite. Você quer caminhar do lado de Deus ou no colo de Deus? Você quer ter apenas convicções de que você é filho, filha, ou você quer estar no colo de Deus, ouvindo a voz suave, amorosa, sussurrar nos teus ouvidos: filho, como eu te amo. Como eu te amo, filho. Como você é precioso, preciosa para mim. Não basta conhecermos a Deus como Pai. A pergunta é se nós estamos cheios dEle, ou se nós estamos nele, ou Ele em nós. Um número gigantesco de cristãos, confessos, que vivem sedentos por um amor, sedentos por um afago. Sabe onde isso tudo acontece, meus irmãos? No lugar de fervura da oração. Porque é lá que o nosso Pai se aproxima de nós. São nos momentos de oração em que a presença do nosso amado Deus parece ser algo palpável, em que o seu abraço é tão real quanto essa Bíblia que eu estou segurando agora.
Enchei-vos do Espírito. E para concluir, antes de celebrarmos a ceia, nossa, passei muito do horário, desculpa aí, gente. Talvez seja esse o grande desejo que Paulo tinha a respeito da igreja em Éfeso, e também sobre cada um de nós. Você está em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui? Amém? Você foi adotado pela família de Deus, ou pelo Pai da família. Tem a vida divina em seu interior, o Espírito Santo. Você é amado, você é amada. Você aceito em Cristo. Você sabe tudo disso, está tudo claro na sua mente. Mas, no entanto, num outro nível, num outro lugar da sua vida, ou na realidade da sua vida, você não conhece na prática. Você não as compreende. A água ainda está sem o sabor. Está sem o cheiro. Está tudo lá. A água, o grão, está tudo lá. Você sabe de tudo, mas você ainda não desfruta. Sabe onde isso tudo acaba, meus irmãos? No lugar de fervor da oração. Você pode ficar de pé? Eu quero orar. Eu acho que é um bom momento para você orar. Existem certas situações que a gente vive na vida da gente e que eu aprendi. E tem um livro que eu li chamado Orações Perigosas. Orações perigosas. Sabe qual a minha sugestão para você hoje? Faça uma oração perigosa. Peça para que a oração que Paulo fez a respeito da igreja de Éfeso e sobre a sua vida também se concretize. Que você possa compreender o amor de Jesus. Que você possa ser cheio da vida de Jesus. Que a sua vida cristã tenha cheiro, sabor, tenha cor. Que você seja liberta das amarras que te prendem, que te aprisionam. Que o conhecimento que você tem a respeito do Evangelho não seja apenas luz, não seja apenas um monte de palavras, que você discursa em qualquer lugar. Que o conhecimento do Evangelho para você seja como eu exemplifiquei, a água do café, aquilo que tem cheiro, sabor, alegra a vida, o paladar. Que o Evangelho seja algo palpável. Ore a Deus aí, peça a Ele. Peça a Ele nessa noite. Atreva-se a orar nesse sentido. Atreva-se a orar, eu te dou esse conselho, ore por isso. Peça para Deus, fala: Senhor, em nome de Jesus, me faz experimentar isso de verdade. Eu vou orar assim que eu terminar de orar. A Luciana vai nos dirigir numa canção.
Você vai sair do seu lugar, você vai tomar os elementos da ceia. E logo depois nós vamos ceiar. Senhor, muito obrigado pela tua bondade. Cumpre em nós, ó Deus, a oração que o apóstolo Paulo fez a respeito da igreja em Éfeso. E eu tenho certeza que foi também a nosso respeito, porque a tua palavra é viva. Cumpre em nós, Senhor. Aviva-nos. Aviva-nos. Leva-nos, ó Deus, ao lugar onde o teu Espírito aquecerá os nossos corações. Leva-nos ao lugar de oração. Nos faz amar o lugar de oração, Senhor. Nos faz desejar esse lugar. Nos faz vivenciar aquilo que Moody vivenciou, aquilo que Pascal vivenciou, e tantos outros homens na história da igreja. Nos faz vivenciar aquilo que a igreja em Atos vivenciou. Transforma os nossos dias em dias que não são dias recheados apenas por conhecimento teológico, mas em dias em que o coração está em chamas. Incendeia o nosso coração, Senhor, para que a luz do Evangelho resplandeça em nós. Resplandeça, para que o teu amor seja palpável, para que o conhecimento do teu amor seja real, verdadeiro, experimental, Senhor. Em nome de Jesus. E a Ti, Pai, nós consagramos os elementos da ceia. Que o suco, que o pão, elementos naturais, se tornem elementos espirituais para nós aqui. Elementos que trazem vida para nós, elementos de cura, em nome de Jesus. Vocês podem sair dos seus lugares e tomar os elementos. Graça ao que você fez, morrendo na cruz por mim, os meus pecados levou, embora inocente se deu, é muito pra compreender. O amor que transforma o meu ser, sua graça sem fim, morreste por mim. Posso então viver, ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. Ser como tu
Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Podem comer do pão. Sua graça sem fim, morreste por mim. Posso então viver, ser como tu és, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. Tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Podem participar. É por ti. Por teu grande amor que eu viverei. É por ti. É por ti, meu Jesus, eu vivo por ti. Meu Salvador, eu vivo pra ti. Por teu grande amor que eu viverei. É por ti, meu Jesus, eu vivo por ti. Meu Salvador, eu vivo pra ti. Por teu grande amor que eu viverei. Ser como tu és, João, te conhecer cada vez mais. Jesus, não há nenhum outro que dê esperança pra mim. Aleluia. Pai amado, como é bom, Jesus, experimentar da sua mesa, Jesus, da sua graça, do seu amor, Deus. Pai amado, que o Senhor possa estar ministrando nos nossos corações o modo pelo qual o Senhor tem cuidado de nós, Jesus.
nossa vida, de alguma forma, possa expressar gratidão, Jesus, através de fidelidade, Pai. Que nós possamos buscar de alguma forma retribuir com o nosso viver, com o nosso caminhar, todo esse amor que nos constrange, Pai amado. E que a sua mesa nos faz lembrar, Jesus. Nesse momento eu te peço que nessa semana nós possamos de alguma forma estar cientes desse amor, Jesus. Que esse amor possa impactar a nossa vida durante essa semana, durante esse resto de dia, Jesus. Que seu Espírito possa estar nos aquecendo, Jesus. Aquecendo os nossos corações, Deus. Pai, tem misericórdia de toda indiferença diante desse amor, Jesus. Aquece as nossas almas, Deus. O que eu te peço em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo, que o Senhor possa estar trazendo algo novo para a vida de cada um que está aqui representado hoje, Jesus. Louvado seja o seu nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de você, que a sua presença o acompanhe, que nessa semana o Espírito te leve para o lugar de fervura da oração, que você seja convidado de forma sobrenatural a estar no lugar onde o Espírito vai te preparar para conhecer e ser revelado a você o amor que você tem na mente, mas que ele aqueça, incendeie o teu coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Fique na paz do nosso Deus. Amém e amém. Que Deus lhe envolva.